Bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar numa questão que, olha, define impérios ao longo da história. Como é que um governo central consegue, ou pelo menos tenta, controlar milhões de pessoas e cada pedacinho de terra sob seu domínio? Exato. Vamos analisar um período fascinante na China, ali entre os anos de 485 e 755 da nossa era, onde o Estado tentou fazer exatamente isso, com um sistema de controle assim, quase total. É isso mesmo. Nossas fontes são trechos de um livro de história econômica da China, e o que elas revelam é uma tensão constante, sabe? De um lado, você tem o plano burocrático perfeito, aquele sonho de registrar cada família, cada campo, cada rolo de seda. E do outro? Do outro, a realidade humana, que sempre encontra um jeito de escapar, de se adaptar, de resistir. A gente vai ver como essa queda de braço entre o controle e a realidade acabou moldando uma era de ouro. Então, a missão aqui é entender a engenharia social e econômica por trás da reunificação da China sob as dinastas Sui e Tang. Vamos desvendar como um sistema de distribuição de terras, um exército de agricultores e uma economia baseada em seda e grãos não só unificaram o país, mas criaram uma potência global. Vamos lá. E para entender essa reunificação, a gente precisa voltar um pouquinho para o período em que a China estava dividida. É lá no norte que a semente de tudo isso foi plantada. Certo. O cenário era de divisão, né? O norte e o sul seguindo caminhos muito diferentes. E no norte, um povo que não era chinês. O Xianbei, um povo nômade das estepes, estabelece a dinastia Wei do Norte. Parece uma contradição, né? Total. Nômades criando um estado estável. E essa é a primeira grande sacada do período. Não foi só uma conquista militar. O que aconteceu ali foi uma fusão, que os historiadores chamam de síntese sino-nômade. Os Xianbei eram a força militar, a elite guerreira, mas eles sabiam que, para governar uma população agrícola sedentária, eles precisavam da experiência administrativa dos chineses. Então eles combinaram as duas coisas. Exatamente. Criaram uma nova elite governante híbrida. Eles incentivaram casamentos entre a nobreza guerreira Xianbei e os grandes clãs aristocráticos chineses. Foi uma forma, assim, de unir a espada e a caneta, a força militar e a burocracia. Para criar uma base de poder estável. Exatamente, uma base de poder estável. E essa base de poder precisava de uma base econômica. É aqui que entra uma das ideias mais radicais que as fontes mencionam, o sistema de campos iguais, o Juntian, criado em 485. Isso é o pilar de tudo. Basicamente, foi uma reforma agrária. Assim, em uma escala gigantesca. O Estado se declarou dono de todas as terras e passou a distribuí-las diretamente para as famílias de agricultores. Qual era o objetivo com isso? O objetivo era claro: revitalizar a agricultura depois de décadas de guerra. E o mais importante, garantir que o Estado soubesse exatamente quem taxar e onde. A fonte dá detalhes incríveis. Um homem adulto recebia 40 mul de terra, o que dá mais ou menos 1,5 hectares, além de terras para amoreiras, para seda ou cânhamo. Uma mulher recebia metade disso. Peraí, até as mulheres recebiam terra? E aqui está o pulo do gato. A gente não pode olhar para isso com uma lente moderna e pensar em direitos iguais. O que vemos aqui é o pragmatismo absoluto do Estado. Ah, entendi. Ao alocar terra para as mulheres, o governo não estava sendo progressista. Ele estava oficializando o papel delas na produção de tecidos, que era uma das principais fontes de imposto. Cada par de mãos, homem ou mulher, era uma unidade produtiva e, portanto, uma unidade tributável. Faz todo sentido. E tem mais um detalhe que eu achei curioso. Possuir bois de arado ou escravos dava direito a muito mais terra. Isso mostra que o sistema não era sobre igualdade, era sobre produtividade. Os bois eram vistos como capital, entende? O Estado estava, na prática, incentivando o investimento em tecnologia agrícola para aumentar a produção. Uma engenharia social em escala massiva. Exato. Focada 100% na extração de recursos para o Estado. E uma parte da terra, a das amoreiras, era considerada hereditária, o Yonghe, para garantir a produção contínua de seda. Mas como eles conseguiram impor um controle tão detalhado?
As fontes mencionam que existiam magnatas locais com seus próprios exércitos, suas aldeias fortificadas, os Wubao. Ah, esses Wubao eram um problemão. Eram mais do que vilarejos, eram praticamente feudos autônomos. Pensa neles como buracos negros no mapa do Império. O Estado não conseguia enxergar quem vivia lá dentro, o que produziam, quantos homens podiam lutar. Era uma ameaça, então. Uma ameaça existencial para um governo obcecado por controle e registros. E qual foi a solução? Uma luta constante. O Estado teve que minar o poder desses chefes locais por dentro. Uma das táticas mais espertas foi oferecer status. Eles registravam os trabalhadores dependentes desses magnatas como pessoas livres, os liangren. Para o trabalhador, era uma vantagem, porque ele passava a ter um vínculo direto com o Estado. Para o Estado, era ouro, mais uma pessoa no registro para pagar impostos. Com isso, os registros populacionais cresceram para 5 milhões de lares, permitindo pela primeira vez que o governo criasse orçamentos fixos. Ok, então temos um sistema de controle de terras e pessoas extremamente detalhado no papel. Mas aqui vem a parte que me deixou de queixo caído. Apesar de toda essa organização, a dinastia Wei do Norte operava, em grande parte, sem moeda. Como assim sem moeda? Como o império inteiro funciona sem dinheiro? Parece loucura, né? Eles até tentaram cunhar moedas em 495, mas o projeto nunca decolou de verdade. Ficou restrito à capital, Luoyang. Na prática, a verdadeira moeda do império, o dinheiro que importava, era a seda. Seda? Como em rolos de tecido? Exatamente, seda e grãos. Os impostos eram pagos em seda e grãos, os salários dos funcionários públicos, pagos em seda e grãos. Grandes transações do Estado eram feitas com seda. Nossa, isso deve ter criado um pesadelo logístico. Um pesadelo. Imagina o custo e o esforço para transportar milhões de rolos de seda e toneladas de grãos por um território enorme, sem estradas modernas, sem a nossa infraestrutura. Era um sistema absurdamente caro e ineficiente. E isso nos leva a outra ponta desse tripé de poder, o exército. Como eles mantinham uma força militar capaz de defender as fronteiras e impor essa ordem toda? No início, era simples. Uma casta militar hereditária de guerreiros Xambé. Eram profissionais leais ao Estado. Mas com o tempo, isso não foi suficiente. Em 473, eles tiveram que reintroduzir a conscrição, o recrutamento forçado de súditos chineses. E também criaram colônias agrícolas militares nas fronteiras. Há uma forma inteligente de fazer com que as guarnições produzissem a própria comida? Exatamente. Mas as fontes dizem que essa estrutura toda ruiu. Revoltas em 523 levaram ao colapso do estado Wei do Norte. O que deu errado foi uma tempestade perfeita de crises internas e pressão nas fronteiras. Mas o colapso, como sempre, abriu espaço para inovação. Após a queda, um general chamado Yuan Tai, que controlava a parte oeste, teve uma ideia que mudaria tudo: as milícias Fubing. Soldados agricultores? A fonte descreve o conceito, mas parece uma versão aprimorada daquelas colônias militares. É muito mais do que isso. O sistema Fubing criou uma nova casta militar hereditária. Esses soldados recebiam terras do Estado, assim como no sistema Juntian, e em troca do serviço militar, eles e suas famílias cultivavam essa terra e se sustentavam com ela. Ah, então o Estado não precisava pagar um salário? Bingo! Era um exército profissional, mas autossustentável. Isso é genial. Eliminava o custo de manter um exército permanente. Genial mesmo. Criou-se uma força de elite de cerca de 200 mil homens, altamente treinados, leais e que não pesavam no orçamento. Foi esse exército, nascido da crise, que outro general, Yang Jian, usou para varrer seus rivais e, finalmente, em 589, unificar toda a China. A inovação militar foi a chave da reunificação. E aí a gente chega na Era de Ouro. Yang Jian funda a dinastia Sui, o império agora tem 9 milhões de lares registrados, o dobro do que a Wei do Norte controlava, a escala é monumental. Como eles gerenciaram isso? Eles pegaram o que funcionava e ampliaram.
Restauraram o modelo burocrático da antiga e respeitada dinastia Han, com aquela estrutura complexa de 3 departamentos e 6 ministérios. E para quebrar o poder das elites locais de vez, implementaram uma regra crucial. Qual? Os governadores e magistrados locais não podiam mais ser da região que governavam. Eram nomeados diretamente pelo governo central. E foi a dinastia Sui que construiu o Grande Canal, uma obra que, segundo as fontes, mobilizou 2 milhões de trabalhadores. Um feito de engenharia que é difícil até de imaginar hoje. É difícil para a gente hoje entender o que 2 milhões de trabalhadores significava. É a população inteira de uma cidade como Brasília cavando um canal com ferramentas manuais. O custo humano por trás dessa obra incrível foi astronômico. É um monumento tanto à ambição humana quanto ao sofrimento. Mas tinha um propósito estratégico, certo? Para alimentar os burocratas e os exércitos do norte. Era a espinha dorsal logística do império. Espera um pouco. Eles constroem o Grande Canal, uma das maiores obras de engenharia da história, e as fontes dizem que foi justamente isso, somado a guerras desastrosas na Coreia, que levou à ruína da dinastia. Que ironia! É a clássica história, né? Um projeto grandioso que quebra o Estado. A construção do canal e as campanhas militares fracassadas contra o reino de Goguryeo exigiram tanto em impostos e trabalho forçado que o povo simplesmente não aguentou e se rebelou. E a dinastia caiu. A dinastia Sui construiu as fundações da Era de Ouro para os outros, mas pagou com a própria existência. Durou só 37 anos. E sobre essas cinzas surge a dinastia Tang, que dá início à era que todo mundo conhece como a Era de Ouro da China. Eles herdaram essa estrutura toda e a refinaram, certo? Começando pelos impostos. Sim. Em 624, eles criaram um sistema que se tornaria famoso, o Zhu Yonjidao. Em vez de calcular uma porcentagem da colheita que varia a cada ano, era um imposto fixo. Era como um pacote de impostos padrão para todo homem adulto. E o que estava nesse pacote? Eram 3 coisas. Primeiro, o Zhu, uma cota fixa de grãos. Segundo, o Diao, uma cota fixa de tecido, geralmente seda ou cânhamo. E terceiro, o Yong, a obrigação de prestar 20 dias de trabalho forçado para o Estado. Construindo canais, muralhas, palácios. Exatamente. Então, mesmo na poderosa dinastia Tang, a seda e os tecidos ainda eram a base da economia fiscal, o dinheiro de verdade. Sem dúvida. Os Tang até introduziram uma nova moeda de cobre, a Kaiwan Tongbao, em 621, que se tornou um padrão por séculos. Mas, assim, nunca havia cobre suficiente para toda a economia. Para as grandes despesas do Estado, a seda continuava sendo a principal moeda. E o transporte continuava sendo um problema? Um pesadelo logístico. As fontes dizem que metade de toda a mão de obra recrutada pelo Império era usada só para transportar os impostos coletados. Metade. A fonte também descreve a sociedade Tang como sendo incrivelmente multiétnica e cosmopolita. Isso parece uma evolução natural daquela síntese sino-nômade que começou lá atrás com os Wei do Norte. Com certeza, os imperadores Tang eram de ascendência mista. Se sentiam confortáveis tanto no mundo chinês quanto no mundo das estepes. Eles até adotaram o título de Khan Celestial para governar também os povos nômades. E essa abertura trouxe o mundo para a China. O budismo, por exemplo, explodiu. Tornou-se uma força imensa, não só religiosa, mas econômica. Econômica? Como assim? Os mosteiros budistas se tornaram grandes corporações. Eles não pagavam impostos, recebiam doações enormes e acumulavam vastas extensões de terra. Tinham servos, operavam moinhos, prensas de óleo. Nossa! E até inventaram uma forma primitiva de banco, as casas de penhores. O poder deles cresceu tanto que o Estado começou a vê-los como uma ameaça. Em 845, o governo promoveu uma perseguição em massa, confiscou as riquezas dos mosteiros e forçou monges e monjas a voltarem à vida secular. Para que pudessem ser taxadas. Exato, para que pudessem ser taxados. Parece um sistema quase perfeito. Um exército que se autossustenta, uma economia baseada em impostos fixos, uma burocracia centralizada. O que poderia dar errado? Parece infalível. Você tocou no ponto central. O sistema tinha uma falha de nascença.
um calcanhar de Aquiles. Todo o sistema militar Fubing e o sistema de impostos Huntian dependiam de uma única coisa. A disponibilidade de terra para distribuir. Exatamente. E a terra começou a acabar. A população cresceu, as melhores terras, principalmente no norte, já estavam ocupadas. Sem novas terras para dar aos soldados agricultores, o sistema Fubing começou a ruir. Os soldados não conseguiam mais se sustentar. E aí o governo teve que mudar de estratégia. Foi forçado a abandonar o modelo de milícia e passar a depender de exércitos profissionais regionais, mercenários pagos em tempo integral. E isso significa generais no comando desses exércitos, longe da capital, com muito poder e lealdade, imagino, um tanto duvidosa. Você descreveu perfeitamente a situação. O poder se deslocou do centro para as periferias, para as mãos de generais ambiciosos. E um desses generais, de ascendência turca e sogdiana, se chamava An Lushan. A rebelião de An Lushan, em 755, a fonte a descreve como um terremoto que abalou o império. E foi. An Lushan marchou sobre as capitais com seu exército, forçando o imperador a fugir. A rebelião em si foi eventualmente esmagada, mas o custo foi terrível. A dinastia Tang sobreviveu por mais um século e meio, mas era uma sombra do que foi. Foi o fim daquela estrutura. O fim daquela estrutura econômica e social. O sistema de campos iguais, os impostos fixos, o poder da aristocracia do norte. Tudo isso foi destruído, forçando a China a se reinventar de uma forma completamente nova. Então, se a gente olhar para o quadro geral, vemos um ciclo impressionante. A desunião força a criação de sistemas de controle social e econômico extremamente rígidos. Sistemas que são então aperfeiçoados e ampliados pelas dinastias Sui e Tang para criar um dos impérios mais poderosos da história, uma era de ouro. E o que fica evidente é essa tensão constante entre o plano ideal e a realidade, né, Sam? Totalmente. O Estado quer criar um exército autossustentável, mas o crescimento populacional e a escassez de terras destroem o plano. O governo quer uma moeda unificada, mas a economia real insiste em funcionar com seda e grãos. É uma luta contínua entre a ordem da burocracia e a complexidade do mundo real. O que nos deixa com uma última reflexão para quem nos ouve. Sim, a fonte menciona de passagem uma categoria de pessoas que eram o pesadelo dos burocratas, os vagrantes. Eram pessoas que fugiam dos registros do Estado para não pagar impostos, para não serem recrutadas. A resistência silenciosa. Exato. Todo esse período que a gente discutiu foi uma tentativa monumental do governo de registrar, taxar e controlar cada família. E a existência desses vagrantes nos mostra os limites desse poder. Então fica a pergunta: como a história chinesa poderia ter sido diferente se o Estado, em vez de impor esse rígido sistema de cima para baixo, tivesse tentado se aliar às forças de mercado mais dinâmicas que já estavam surgindo no Sul? O que essa fuga constante do controle nos diz sobre a natureza do poder e a resiliência das pessoas, mesmo no auge de um império tão organizado?